Boa noite. Estamos começando mais uma célula em casa, com distanciamento social, como todos sabem. Obrigado pela presença de todos. Queremos dividir mais um estudo com vocês aqui. Espero que Deus fale nos seus corações. Nós vamos começar com a oração e depois vamos ter um louvor e aí a gente começa com o estudo. Amém? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Ó Deus, queremos abrir o nosso coração, Deus, para ouvir a tua voz, para o Senhor falar nos nossos corações, que o Senhor possa, Deus, tocar todos aqueles que estão em casa, aqui também na minha casa, falar conosco. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra ela é poderosa, ela muda e transforma o coração do homem e da mulher. Fala conosco, Deus. Toca em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos pro louvor, pessoal.
Deus, aleluias. Louvar a Deus é muito bom. Pessoal, primeiro eu espero que todos estejam bem, se cuidando, para que a gente possa, o mais breve possível, voltar a se reunir aqui em casa, na casa dos irmãos, para que a gente tenha uma comunhão completa, né? Sei que a igreja tem feito cultos, né, com menos pessoas, a gente já foi em alguns, mas ainda não é a mesma coisa, né? Mas o que eu queria dividir com vocês, um estudo aqui sobre milagres, foi o tema que eu quis colocar, até porque eu tenho lido o livro de Atos. Aqueles que ainda não leram, é uma excelente leitura, porque ele mostra o início da igreja, né? Então, isso nos fortalece muito, de como que Deus, como que o Espírito Santo trabalhou e forjou os primeiros cristãos, até às vezes tendo mortes, né? Mas é importante você ler para você, assim como eu, ser impactado, né? Porque esse estudo vem principalmente de lá. Mas a gente vai falar um pouco sobre milagres e, assim, acaba que é algo que Deus trouxe no meu coração. Eu não pretendo trazer aqui todas as respostas. É um estudo que traz algumas referências, mas vocês também podem aprofundar posteriormente esse estudo em casa, porque eu acho que é um tema que traz muitas dúvidas. A gente até falou aqui na célula, a gente ouve lá na igreja, mas eu quero falar de milagres, porque também eu tive, há 2 semanas atrás, né, um incidente na casa da minha mãe, que ela sofreu uma queda e por ter osteoporose, teve uma fratura na espinha, a gente teve que ir com ela para o hospital. E eu fiquei 1 ou 2 dias lá com ela, e quando você está naquele ambiente, você percebe o tanto que o ser humano é frágil, né? Seja ele homem ou mulher, a gente vê que a necessidade da busca de uma cura, de um remédio, ali no hospital. Então a gente vai falar um pouco disso. Eu queria que vocês abrissem lá em livro de Atos. Eu vou ler primeiro Atos 3, do 1 ao 11, que fala, abrem aí por favor, para que vocês acompanhem a leitura. Atos 3, do 1 ao 11, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olhavam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu o andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o homem, que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo Formosa. Do templo chamado Formosa. A porta do templo chamado Formosa, desculpe. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então essa primeira passagem, ela é interessante, né? Porque ela mostra um milagre extraordinário sendo feito. Os discípulos, eles aprenderam com Jesus a fazer
a agir com fé e a provocar a fé na vida das pessoas. Então era um homem que há muitos anos pedia esmola, há muitos anos era aleijado de nascença, né? Nasceu aleijado, nunca andou, mas pelo poder do nome de Jesus e o agir do Espírito Santo, esse homem começou a andar. E todo o povo ficou maravilhado. Agora tem uma outra passagem em Atos 9, em Jobe havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jobe, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens lhe dizer: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando pela mão, ajudou-lhe a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Então, assim, quando eu falei de como é bom ler esse livro de Atos, eu peguei duas passagens que demonstram milagres acontecendo. Tem vários outros, irmãos. Mas o que me impressiona é que nesses casos aqui, eram pessoas que não tinham quem poderia ajudá-las. Né? A ciência não era desenvolvida, e não é ainda desenvolvida para trazer um tratamento para um aleijado. No máximo se pode colocar algum tipo de prótese, algum tipo de cadeira de rodas que permita um deslocamento maior de um aleijado. E também na morte, né? A ciência também não tem nenhuma resposta para a morte. Mas você percebe que a esperança dessas pessoas, ou dos amigos dessas pessoas, estavam na palavra e nas promessas de Deus. E Jesus deixou essa promessa para nós. Lá em Marcos 16, do 17 ao 20, fala assim, isso quando Jesus, antes de ascender aos céus, ele já tinha ressuscitado, estava ensinando. A Bíblia fala que Jesus, depois que ressuscitou, ficou entre 30 a 40 dias com seus discípulos e várias outras pessoas. E ele disse essas palavras aqui em Marcos 16, do 17 a 20. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que seguiriam. Amém. Está na Bíblia, irmãos. É interessante que, à medida que os anos passaram, né, a sociedade se desenvolveu, se perdeu um pouco da fé nessa palavra. Então, a Bíblia deixa claro, esses sinais seguirão aos que creem. E esses sinais, eles, além de curar e de sarar, eles servem de testemunhos, né? Você percebe que quando Pedro
e João curaram esse aleijado, todo o povo ficou maravilhado. É um impacto tão forte naquele meio, que é a fé que brota no coração das pessoas, né? Permite que essas pessoas se rendam ao Senhor, à palavra dele. Paulo muitas das vezes falou que ele não prega um evangelho de palavras, ele prega um evangelho de poder. Então nós temos que crer, nós precisamos mudar muitas das vezes esse modelo mental que nós temos hoje. De confiança, claro que a ciência ela se desenvolveu e até ela é benéfica para a humanidade. Até não, ela é benéfica para a humanidade, né? Quantas vacinas, quantos procedimentos foram criados e testados e milhares de vidas têm sido salvas. Mas quando a gente reflete sobre isso, a gente percebe que, de alguma forma, o homem e a mulher, aí eu vou falar do Brasil, não vou falar de outra realidade nossa, que existe no mundo, acaba usando isso como muleta para se apoiar e não permite que ela alcance o milagre, a cura que ela almeja. Claro, irmãos, é difícil, não tem como a gente falar que tudo é isso, que é parte disso, porque também a cura e o milagre depende da vontade de Deus. Mas quando a gente lê aqui Marcos 16, 17, dos 17 ao 20, é claro que esses sinais hão de acompanhar os que crerem. Então, muitas das vezes, nesses momentos que a gente passa, como agora na pandemia, ou como eu passei há 2 semanas atrás com esse acidente da minha mãe, a gente acaba se apoiando demais nos recursos médicos e na ciência que hoje existe. Eu não sei eu tenho certeza que as pessoas no século 0, né, quando Jesus nasceu, e antes dele e depois dele também, elas não tinham 5% dos recursos que a gente tem. Não sei se chega a 5%. Mas assim, eles não tinham como ser acudidos por um remédio, por um tratamento. Claro que muito, em função disso morriam-se muitas pessoas. Mas quando veio o Evangelho e quando Jesus deu essa autoridade para as pessoas que creem, a gente percebe em Atos, em Romanos, em outras cartas, o poder do Evangelho para curar as pessoas. Até quando Jesus, né, também andou aqui entre nós, esse poder foi se manifesto. Lá em Marcos, vamos abrir Marcos 9, do 23 ao 25. Marcos 9, do 23 ao 25. É uma passagem onde que Jesus, ele é questionado a curar um jovem. E aí fala lá, Jesus fala, se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixe esse jovem e jamais o tomes novamente. Então, olha o tanto de desgraça, de doenças e de possessões já existiam na época de Jesus. E Jesus contestou, né? Porque ele foi questionado. Jesus, você pode curar esse menino que não conseguia falar, que não conseguia ouvir? O pai dele sofria porque o diabo, os demônios o fazia cair no chão, se cortar, gritar. E Jesus, ele rebate.
tudo é possível para aquele que crê. Porque é necessário unir a fé de quem vai ministrar a cura com quem vai curar, com quem vai receber a cura, né? Esse propósito de Deus para que essas pessoas sejam libertas. Assim como eu, você, ou pastor da nossa igreja, ou qualquer membro, se ele, em comunhão com o Senhor, sentir que existe ali um espírito, ou uma aflição, ou uma doença que está destruindo aquela pessoa, ela precisa ter fé para ir lá ministrar a cura. Porque esses sinais seguirão os que creem. Mas a pessoa também quando essa pessoa está lúcida, não nesse caso desse menino que não tinha lucidez, mas o pai dele creu por ele. Mas para que esse milagre aconteça. Lá em Mateus 17, 20, Jesus também fala sobre fé. Mateus 17, 20 fala, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha aí. Alguém já viu aí um grão de mostarda? Eu nunca vi não, mas já me falaram que é pequeno, né? Não é uma semente não é uma castanha, é bem pequenininho mesmo. E Jesus deixou essa ilustração para que a gente pudesse se apegar à palavra dele. Se sua fé for do tamanho do grão de mostarda, poderá dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. O que torna muitas das vezes a nossa dificuldade, o que permite ver a nossa dificuldade da falta de milagres, porque às vezes a gente questiona, né? Por que a gente não vê na igreja um paralítico andar, um surdo ouvir, um cego ver? Irmãos, essas respostas são difíceis, porque muitas das vezes essas pessoas estão aflitas, elas e seus familiares estão aflitas por uma cura, anseiam por um milagre, e a gente às vezes não consegue responder. Eu me apego à palavra, o que Jesus está falando aqui, da necessidade de termos fé. Porque a gente tem uma sociedade desenvolvida, e aí eu comentando, né, refletindo nisso, vendo que a ciência muitas vezes acaba gerando uma descrença naquilo que não se pode ver e comprovar. Ou então, pessoas que estão dentro da igreja que utilizam de formas erradas a palavra de Deus para muitas vezes, de alguma forma, materializar a fé de amuleto ou algum tipo de objeto para que você creia no poder de Deus. Não é isso que o Evangelho esclarece para nós. Está relacionado à nossa fé. E quando a gente vê pela televisão, né, aquelas grandes cruzadas evangelísticas que são feitas na África, onde um povo que tem basicamente, não tem basicamente uma saúde pública, poucos hospitais, e a gente vê alguns relatos de milagres fantásticos acontecendo lá. Então, porque eles não têm onde se apegar. Eles não têm nenhum tipo de experiência, de esperança em algum poder público ou algum órgão, né? Então a gente vê que um pouco está relacionado à necessidade de se apegar à nossa fé. Mas assim, é algo que o Senhor tem que falar nos nossos corações, trabalhar
a nossa fé, como esse homem pediu: Senhor, me ajuda a crer, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, me ajuda a vencer a minha falta de fé, para que a gente possa acreditar e ver esses milagres. A gente não pode, como cristão, simplesmente confiar somente na medicina. É um instrumento de Deus. Deus levantou homens inteligentes, pessoas para aperfeiçoar esses tratamentos, mas eles não podem ser a nossa única esperança. A gente tem que crer no que está lá em Marcos 16, do 17 ao 20. Também, e aí a gente pode, quando a gente reflete sobre isso, a gente questiona, né? Por que, então, tantos milagres eram feitos naquela época, principalmente em Atos dos Apóstolos, ou quando Jesus caminhava aqui? Será que tem alguma coisa diferente? Será que é o mesmo Espírito? Será que lá tinha um ambiente diferente do nosso? Assim, né? E a gente percebe que o mesmo Espírito, o mesmo Cristo que agia lá, age hoje. Lá em Hebreus 13, versículos 7 e 8 fala assim: lembre-se dos seus líderes que lhe falavam a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Jesus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Ele anseia para que a fé em nossos corações produza esses sinais e maravilhas. É o mesmo Espírito. E a gente precisa acreditar. Lá em Tiago, livro de Tiago 5, do 13 ao 18, também traz algumas orientações sobre como a igreja precisa se comportar, né? Tiago 5, do 13 ao 18, fala assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando, pediu-lhe que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a gente tem que acreditar. Nós temos que assumir essa autoridade da palavra e, em oração, ministrar a cura, ministrar a libertação. Ah, mas isso é trabalho do pastor, alguns podem falar. Ah, isso é trabalho do missionário. Ah, isso é trabalho do grupo de intercessão. Será que é isso que a Bíblia está falando? Porque está claro, quando Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Está falando de todos que aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Não tem aqui discriminado nenhum tipo de classe, nenhum tipo de função dentro da igreja. Isso está relacionado a todos. E quando a gente tenta entender a fé, a gente está falando muito da fé, né? Quando a gente tenta entender a fé, primeiro, a fé, ela não tem como explicar ela pela ciência, pela matemática, pela biologia. Às vezes a gente fica vendo, né, alguns programas evangélicos, e aí o pessoal fala assim: tá vendo aqui, irmão? Ó,
essa mulher tinha câncer, está aqui o exame dela, que ela tinha o câncer. Depois, está aqui o exame dela, onde o câncer desapareceu. Eu acho que isso não é uma forma de comprovar, na minha opinião. Você também pode ter a sua, né? Mas eu estou falando assim, crer e pronto, né? A gente não precisa materializar essa prova. Na minha opinião, não. Na minha opinião, o que vale é a cura, a pessoa, essa pessoa, aquela comunidade onde ela está envolvida, aquela família onde ela está inserida, viu aquela pessoa definhando, ou acamada, ou desenganada pelos médicos, e depois vê aquela pessoa sendo recuperada. Isso para mim é testemunho. Não precisa de folha, não precisa de raio-x, de nenhum tipo de ultrassonografia. Comprovação. Então, assim, porque a fé, irmãos, olha aqui, quando a gente lê lá em Hebreus 11:1, fala que, ora, a fé é a certeza do que haveríamos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a certeza do que haveríamos de receber e o que esperamos. A fé é aquilo que você espera. Eu espero ser curado, eu espero ser sarado, eu espero ser liberto, eu espero isso de Deus. E depois a prova daquilo que não podemos ver. Você não vê. Não vai ser um pedaço de algum objeto, uma água, a própria Bíblia, né? A Bíblia fechada, não. Carrega essa Bíblia. Não é algo material, é algo que a gente não pode ver. Não podemos ver, mas ela se manifesta. Por isso a dificuldade da gente perceber, quando a gente muitas vezes relata para as pessoas testemunhos de fé, de pessoas que são libertas de vício, pessoas que são curadas de alguma enfermidade, de alguma perturbação. E você só compreende quando você ouve isso da boca da pessoa. Você percebe aquele sentimento que ela tinha e a alegria que ela tem ao falar do milagre. Então não é algo que muitas vezes a gente vê igrejas ou tentando criar um padrão, massificar um testemunho para várias outras pessoas. Você vê que quem era impactado com os milagres eram as pessoas que estavam próximas, as pessoas que conheciam o doente, o morto, o possuído. Eram essas pessoas que eram transformadas. Eram essas pessoas que queriam conhecer mais Jesus, porque elas viram. Eu vi, eu comprovei o milagre. Então, irmãos, o milagre ele está ainda. O Senhor ainda quer operar milagres. O Senhor o desejo dele é que as pessoas se curem. O desejo dele é que os sinais hão de acompanhar os que creem. Então, se hoje eu e você ainda temos uma fé que não é capaz de manifestar, como esse pai pediu, Senhor, ajuda-me a crer. Senhor, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Não que eu não estou dizendo aqui, vamos deixar de ir para hospitais, vamos deixar. Muitas vezes a gente precisa ir nos hospitais para falar da fé. Nossos familiares, vamos falar da fé. E a gente precisa voltar a ver esses milagres. As pessoas, a nossa comunidade, as nossas famílias precisam ser impactadas com os milagres. O milagre da conversão já transforma, né? A gente vê que quando eu me converti, a Paula me converteu, vocês se converteram, abandonaram a prática do pecado e já trouxe um impacto, né? As pessoas falam, nossa, mas a pessoa era assim, assada. Mas Deus tem mais.
Deus há de operar mais milagres, de curar, de libertar. Basta a gente crer. Jesus falou, tudo é possível para aquele que crê. Então, irmãos, era isso que eu queria dividir com vocês. Eu espero que seja um início para trazer mais esclarecimentos e que cada um também busque, assim como eu estou lendo Atos dos Apóstolos e outros livros da Bíblia, que a gente busque ler, que a gente busque crer, porque nesse momento de desespero, de pandemia, de medo, as pessoas às vezes só acreditam em um remédio milagroso, produzido pelo homem, em alguma coisa alguma vacina que pode pode se concretizar, que vai ser bênção também. Mas se algum de nós tiver alguém da nossa família doente, precisando de cura e de milagres, que a gente possa se encher de força, de coragem e ministrar a palavra de Deus. Amém? Nós vamos tocar mais um louvor para a gente encerrar. Convido a vocês a participarem do próximo encontro, que a gente irá informar nas redes. Esperamos por vocês. Um abraço e fiquem com Deus. A gente vai tocar aqui mais uma música e vai acabar. Sem ficar aqui clicando. Vai, tá certo, segurei por lá. Vamos encerrar.